Hoje, os mares e oceanos que cobrem 1/3 da superfície da Terra, escondem inúmeros segredos em suas profundezas. Milhões de naufrágios inexplorados e cidades submersas, são apenas alguns dos mistérios antigos que as águas e a passagem do tempo enterraram. Nesse sentido, as costas gregas testemunharam uma das descobertas mais surpreendentes dos últimos tempos. Acreditar que o primeiro relato registrado de uma cidade subaquática seja a cidade mítica da Atlântida. Esta história fascinante foi registrada pela primeira vez por Platão, em 360 a.C., descrevendo como uma cidade insular utópica, com jardins naturais, rios e fontes que afundaram no mar, após uma guerra fracassada com Atenas. No início da década de 1960, foram descobertos os restos do porto de Pavlopetri, cidade grega que data da Idade do Bronze. Desde então, vários estudos foram realizados para desvendar os segredos que estão escondidos sob as águas. Alguns especialistas ligaram a antiga cidade com a história lendária da Atlântida. Nicholas Fleming, do Instituto de Oceanografia da Universidade de Southampton, foi o responsável pela descoberta dos restos desse assentamento em 1962. Ele está localizado na região do Peloponeso, no sul da Grécia, perto de uma pequena cidade chamada Pavlopetri. Estima-se que a cidade esteja submersa por cerca de 5.000 anos. Outro fato interessante sobre esta cidade subaquática é que ela está localizada a poucos metros de profundidade, o que facilita muito o estudo. Acreditar que seja a cidade subaquática planejada seja a mais antiga conhecida até hoje. Por esta razão, rapidamente se tornou parte de outros misteriosos assentamentos submarinos, como a cidade chinesa de Xichen, e a polêmica do Japão ruínas subaquáticas de Yonaguni. Diferentes equipes tentam resolver os mistérios antes de Fleming encontrar a cidade de Pavlopetri. Um geólogo chamado Falcon Negris teria conseguido identificar a cidade em 1904. Depois que Fleming redescobriu o local, sua descoberta foi inspecionada novamente por outra equipe de arqueólogos subaquáticos em 1968. Mais tarde, em 2009, a Universidade de Nottingham, sob a direção de John Henderson, iniciou um projeto de 5 anos para explorar o local. Recebeu apoio do Ministério da Cultura e Turismo da Grécia, formando assim o projeto Pavlopetri de Arqueologia Subaquática. Os estudos arqueológicos são tão emocionantes quanto complicados, pois envolvem a redescoberta de lugares e objetos muito antigos e delicados. Além disso, as interpretações feitas do lugar devem ser enquadradas em um contexto e tempo diferentes dos nossos. No caso do Pavlopetri, tudo isso tem que ser feito embaixo d'água. O projeto de arqueologia encarregado de investigar a cidade subaquática usou ferramentas e técnicas avançadas. Pavlopetri é a primeira cidade perdida a ser pesquisada digitalmente em 3D, usando a tecnologia de mapeamento por sonar. A qualidade das imagens resultantes é única, reconstruindo a cidade a um nível nunca antes visto. A precisão tridimensional permitiu à equipe ter uma ideia quase exata de como era o lugar há 5.000 anos. As análises feitas no fundo do mar permitiram a identificação de milhares de objetos no local que facilitam a compreensão de como era a vida cotidiana em Pavlopetri desde 3.000 a.C. Especialistas apontam que a cidade afundou por volta de 1100 a.C. como resultado de um terremoto, erosão, elevação do nível do mar, ou mesmo um tsunami. A maioria das descobertas arqueológicas são feitas a partir de escavações no solo. Mas o possível Templo de Hércules foi avistado do ar. Ricardo Belizon, estudante de pós-graduação em arqueologia da Universidade de Sevilha, avistou um contorno intrigante enquanto estudava modelos topográficos. Ao analisar os dados do projeto espanhol LIDER, que mapeia o país desde 2009, Belizon viu uma estrutura intrigante submersa no Canto de São Pedro, na Baía de Cádiz. Parecia ter cerca de 300 metros de comprimento e 150 metros de largura. Embora ele esperasse descobrir como era a costa de Cádiz nos tempos antigos, Belizon pode ter tropeçado no Templo de Hércules. As ruínas submersas
parecem combinar com o que arqueólogos e historiadores sabem sobre o templo perdido. Nós pesquisadores estamos muito relutantes em transformar a arqueologia em um espetáculo, observou Francisco José Garcia, diretor do Departamento de Pré-História e Arqueologia da Universidade de Sevilha, ao apresentar a descoberta. Mas, neste caso, estamos diante de algumas descobertas espetaculares. Eles são de grande importância. Os pesquisadores acreditam que o litoral parecia diferente há milhares de anos. A pesquisa de Belizon sugere que a Bahia já foi um litoral totalmente antropizado, transformado por pessoas, com um grande edifício possível templo, vários quebra-mares, ancoradouros e um porto interno. E o fato de o litoral ser tão diferente hoje na verdade se alinha com anedotas históricas sobre o Templo de Hércules. Segundo Milagros Alzaga, chefe do Centro de Arqueologia Subaquática do Instituto Andaluz, textos antigos descrevem uma área de ambiente em mudança, em contato com o mar, sujeito às mudanças das marés, em um templo onde deve ter existido estruturas portuárias e um ambiente marítimo. A terra recuperada ao longo da costa recuada foi colonizada por povos durante o Neolítico pré-cerâmico e depois períodos neolíticos da olaria, até que um aumento eustático no nível do mar oceânico submergiu os antigos assentamentos a uma profundidade de 8 a 12 metros abaixo da superfície. Atlitian foi colonizada por volta de 6.900 a.C., com os habitantes sobrevivendo da subsistência agropastoril marinha. Os cientistas acreditam que ela foi abandonada abruptamente como resultado de ondas gigantes que atingiram a região, provavelmente causado por uma erupção vulcânica na área do Mediterrâneo. Os arqueólogos estavam particularmente interessados na descoberta de 2 esqueletos, um de uma mulher e outro de uma criança, que revelaram os primeiros casos conhecidos de tuberculose. Em meio a escavações do plano do governo para construir um novo bairro na cidade beduína de Harat, no deserto que ocupa mais da metade do território israelense. Em uma das alas, havia um salão pavimentado com piso de mármore e pedra e paredes decoradas com afrescos, pinturas em murais sobre gesso úmido. A autoridade escreveu que os pequenos fragmentos de afrescos existentes eram finamente coloridos em vermelho, amarelo, azul e preto. Já em outros cômodos da mansão, havia piso de gesso. Em algumas áreas, a decoração contava com grandes fornos e fragmentos de delicadas travessas de vidro decoradas. A luxuosa propriedade e as impressionantes áreas subterrâneas únicas são evidências dos meios dos proprietários. Seu alto status e riqueza permitiram que construíssem uma luxuosa mansão que servia de residência e entretenimento, dizem os diretores da escavação. Segundo o diretor da Autoridade de Antiguidades de Israel afirma que por um bom acaso, e para grande interesse e entusiasmo da população local, o edifício permanece descoberto na área planejada para expandir a cidade de Harat até o período islâmico primitivo, disse. As autoridades agora planejam conservar e exibir as descobertas ao público em geral, mas ainda sem previsão.